Aí galera, tudo beleza? Chegamos finalmente à nossa última aula de genética. Para alguns será um alívio, para outros, quem sabe, ficará um gostinho de quero mais. Mas eu garanto que quando estivermos novamente de frente a frente, ao vivo e a cores, podemos resgatar, quem sabe, alguns pontos que ainda ficaram nebulosos na cabeça de alguns. E eu resolvi terminar a aula de genética deste módulo com a cereja do bolo, falando das heranças relacionadas aos cromossomos sexuais, cromossomo X e cromossomo Y. Vocês viram na aula anterior que o sexo feminino nos mamíferos, e também no caso no homem, é chamado de sexo homogamético. Por quê? A mulher só vai produzir óvulos carregando o cromossomo X. E o homem será o sexo heterogamético. Por quê? Porque no momento que ocorrer a meiose, você pode ter a formação de gameta carregando o cromossomo X e gameta carregando o cromossomo Y. E essa combinação, então, XX dando nascimento de menina e XY dando nascimento de menino. Quando nós analisamos os cromossomos X e Y, nós vemos que eles são diferentes não somente em termos de tamanho, mas também nos genes que esses cromossomos abrigam. Quando observamos aqui o cromossomo X, que é maior que o cromossomo Y, nós temos aqui uma região bem importante, que são de herança ligada ao sexo. Por outro lado, o cromossomo Y, que é bem menor do que o cromossomo X, ele vai possuir uma área exclusiva de genes e isso vai nos conferir a herança restrita ao sexo. E essa área em azul, pertencente a cromossomo X ou cromossomo Y, é o que nós chamamos de região homóloga. E aqui nós vamos ter o tipo de herança parcialmente ligada ao sexo. E essas formas de herança, elas vão se destacar com características próprias. Por exemplo, quando nós estivermos numa herança ligada ao sexo, e se essa herança for recessiva, haverá a maior frequência em homens afetados com determinada doença. Quando tivermos uma herança restrita ao sexo, ela vai ser exclusiva do sexo masculino e, portanto, passado de pai para filho. Apenas os homens irão apresentar, porque somente eles apresentam o cromossomo Y. E quando tivermos uma herança parcialmente ligada ao sexo, ela pode ocorrer de forma com a mesma possibilidade de chance entre homens e mulheres. Nós vamos começar então e vão se comportar como se eles fossem cromossomos autossômicos. Nós vamos começar então conversando sobre a herança ligada ao sexo ou ligada ao cromossomo X. E como características essa herança tem? Que esses genes estão localizados na região não homóloga do cromossomo X, ou seja, é uma região que não tem homologia com o cromossomo sexual Y. E nesse caso a mulher vai poder ser homozigota, heterozigota, e ela vai poder apresentar então 3 genótipos, que nós já vamos ver como isso se aplica. E enquanto isso, o homem vai possuir apenas um alelo, e ele vai ser chamado então de hemizigoto, já que é uma herança ligada ao X, ele só tem um X, ele vai ter apenas um alelo para aquela característica. E aí nós vamos ter 2 genótipos possíveis, enquanto que a mulher, 3 genótipos possíveis. Um exemplo clássico disso nos vestibulares é o daltonismo, que é aquela dificuldade em enxergar certos tons de cor, como o verde e vermelho principalmente. É uma herança relacionada
de caráter recessivo, onde o alelo Dzinho dá a condição do daltonismo e o seu alelo Dzão é responsável pelo fenótipo normal. Então, como que se estabelece essa questão de genótipo e fenótipo no daltonismo? Por exemplo, aqui, quando nós tratamos de herança ligado ao sexo, ligado ao cromossomo X, é sempre importante nós estabelecermos o sexo dos indivíduos envolvidos. Aqui, homem, mulher. Mulher, homem, mulher. No caso do daltonismo, então, está ligado à presença do recessivo Dzinho. Como o homem só tem um X, o homem daltônico, tendo um Dzinho, ele é portador, então, da doença. A mulher, para ser daltônica, ela tem que ter os dois alelos recessivos ao mesmo tempo. E isso, então, diminui a frequência de mulheres daltônicas, por exemplo, na população. No caso, somente a mulher pode ser portadora do gene, mas não, ela é apenas portadora do gene, mas não afetada pela condição. Então ela vai ser heterozigota, XDzão, XDzinho. No caso de indivíduos normais, o homem vai ser XDzão, Y, e a mulher normal não portadora, XDzão, XDzão. Esse mesmo princípio aplica-se, por exemplo, para a hemofilia, que também é uma herança ligada ao cromossomo X recessiva. Você sabe que a hemofilia é a falta de alguns fatores de coagulação, então a pessoa tem vários problemas ao se machucar, até mesmo ao nascimento pode já haver a morte por sangramento, e o hemofílico ele precisa estar tomando, recebendo por meio de transplante esses fatores do sangue com bastante frequência. Aqui, por exemplo, a condição de uma mãe portadora do gene para hemofilia, só que é normal, enquanto que o pai é hemofílico. E aí o cruzamento desses indivíduos vai possibilitar o quê? 50% de chance de ter filha hemofílica e 50% de chance de nascer um filho hemofílico, né? Isso considerando o sexo dos indivíduos. Se não fôssemos considerar o sexo, essa condição nos daria a possibilidade de 50% de nascer filhos com a hemofilia. O outro exemplo que temos de herança ligada ao cromossomo X, e herança, aqui é uma árvore genealógica da Rainha Vitória, mostrando a maior frequência de hemofílicos nos indivíduos homens, enquanto que as mulheres são portadoras do gene, mas são normais para a hemofilia. A outra condição é a distrofia muscular do Duchenne, é uma herança também ligada ao cromossomo X, também recessiva, e nesse caso o indivíduo deixa de produzir, quem tem a distrofia deixa de produzir uma proteína chamada de distrofina, e é ela que vai manter a funcionalidade da musculatura e a reposição de fibras. Como ela está alterada, né, ou defeituosa no indivíduo que tem a distrofia, a musculatura do indivíduo então vai perdendo força e massa muscular com o tempo. Por isso chamado de distrofia, que vai ter a mesma condição que nós já vimos de hemofilia e daltonismo por ser recessiva ligada ao cromossomo X. Percebo aqui um homem normal para distrofia muscular, enquanto que você tem a mãe portadora do gene, porém ela é normal, sem a distrofia. Nesse caso, nesse cruzamento, aqui X com X, menina normal, XDzão, XDzinho, menina portadora do gene, só que normal, XDzão, Y, um menino normal, não afetado, XDzinho, Y, um menino afetado
com a doença. Então aqui, nesse caso, nessa condição de um pai normal, de uma mãe portadora do gene, mas sem a doença, há 25% de chance de nascer crianças com a distrofia, ou se a gente for analisar somente o sexo masculino, teremos aqui a condição então de 50% nos meninos. Beleza? Então, é essa parte mais de cruzamento que está ligada mais presente nos vestibulares, que é o cálculo desse tipo de condição das heranças relacionadas ao cromossomo X, e as mais importantes cobradas são daltonismo e hemofilia. Fica aí então a dica, se você tiver que focar em alguma doença especial ligada ao cromossomo X. Bom, quais são as conclusões que podemos tirar? Nesse tipo de herança, os homens só herdam os genes da sua mãe, as mulheres podem herdar de ambos. No caso, quando o gene é recessivo, os homens são mais afetados porque eles precisam de apenas um gene para desenvolver a manifestação. Então, são as conclusões que tiramos da herança sexual ligada ao cromossomo X. E os outros tipos de herança, então, a herança restrita ao sexo está relacionada ao cromossomo Y, portanto, só ocorre em homens e é chamado, então, de genes holândricos. Holos, todos do sexo masculino possuirão aquele tipo de herança, porque é uma área que não tem homologia com o cromossomo X. Por exemplo, aqui a hipertricose auricular, pai então passando essa herança para os filhos do sexo masculino, e esse homem então, quando casar, vai passar essa mesma herança para seus filhos também. Outro tipo de herança é a herança influenciada pelo sexo. Neste caso aqui, a manifestação vai ocorrer de forma diferente entre homens e mulheres, e aqui eu trago como exemplo a calvície, que ela é determinada por um gene dominante. Mas veja só a diferença do que vimos até então. Nas mulheres, a calvície só vai se manifestar quando ocorrer o gene dominante em dose dupla. A mulher, então, para ser calva, ela tem que ser homozigota. E a calvície na mulher não se manifesta igual a calvície aqui no homem, por exemplo, aqui na figura, certo? A calvície na mulher é uma menor redução de fios por centímetro quadrado do couro cabeludo. Então, nesse caso, o homem, para ser calvo, ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. A mulher, para ser calva, só na condição de homozigota. Heterozigota, ela não é calva, e quando for então na condição recessiva, nem homem e nem a mulher terão chance da calvície. Há uma suspeita muito grande da calvície sendo herdada pelos avós paternos, né? Mas ainda há estudos a respeito disso. Então, você que tem um vovô careca por parte de mãe, corre um grande risco no futuro de também herdar a bela careca que o seu avô possui, certo? A herança limitada pelo sexo, nós vamos ter aqui uma condição de genes que vão ocorrer nos dois sexos, no entanto, vai depender da ação hormonal. E como exemplo, eu tenho aqui as características sexuais secundárias que vão ocorrer em homem e mulher, e isso se intensificando mais no período da puberdade. Por exemplo, em gado, a produção de leite. O touro também possui esse gene, só que no animal esses genes estão, vamos dizer assim, desligados pela uma ação hormonal. E também em galináceos, por exemplo, há uma plumagem específica no pescoço que só ocorre em galos. A galinha também possui esse gene, só que
Na galinha, essa característica não se manifesta pela questão do hormônio envolvido. Aqui vale relembrar a nossa formação intrauterina, né, da nossa genitália externa, também é condicionada por essa manifestação hormonal e que vai definir, ao final do processo, a genitália masculina e feminina, sendo que nas primeiras semanas fica difícil identificar visualmente se será um menino ou uma menina, em termos de estrutura anatômica, né? Pelas ultrassom que se faz. As primeiras semanas tem um pouco mais de dificuldade. Depois que esses hormônios então entram em ação de uma maneira mais contundente, você vai ter a formação da genitália no desenvolvimento do feto lá depois do quarto mês de gestação, com maior nitidez. A herança parcialmente ligada ao sexo, ela está na parte homóloga, ou seja, são genes que estão tanto no cromossomo X quanto no cromossomo Y, e eles vão se comportar como genes autossômicos, ou seja, a mesma chance de ocorrer em menino e menina. E aqui eu tenho como exemplo o xeroderma pigmentoso e o sarcoma de Kaposi. Agora eu vou deixar com vocês aqui um exercício que eu vou resolver logo em seguida, e depois também, como atividade, vou propor mais 5 exercícios envolvendo o cruzamento de herança ligada ao cromossomo X, e eu gostaria que vocês fizessem o cruzamento do jeito que eu fizer agora no modelo que estarei resolvendo com vocês no vídeo. Então vamos resolver juntos o exercício. Ali fala que é hemofilia. Então, a hemofilia é determinada por um gene recessivo ligado ao cromossomo X. Então, ele está nos dizendo aqui que essa condição é determinada por genes do cromossomo X. E aí ele propõe então o seguinte: supondo que um homem normal case com uma mulher portadora, qual a chance do casal gerar uma menina hemofílica? Lembra, quando falamos de herança ligada ao X, precisamos entender o seguinte, pessoal, que na hora do cruzamento, nós precisamos colocar aqui sexo masculino, sexo feminino, para fazermos o cruzamento, tá? Herança recessiva. Então, o homem é normal. Vamos chamar então de hemofilia aqui, Hzão ou Hzinho. Tá? Se o homem é normal, então ele é XHzão, já que está ligado ao X, somente o gene vai estar presente só no X. A mulher é normal, só que ela é portadora, então ela é portadora, ela tem um Hzinho e o outro Hzão. Agora que determinamos o genótipo para o homem, por isso XY, e o genótipo para a mulher, e por isso XX, podemos então fazer o cruzamento. Como é que eu aconselho vocês fazerem? Eu vou fazer pelo quadro de Punnett, que nós temos maior entendimento dele, né? Então aqui nós vamos ter X, Y, X, X. Nós vimos que esse homem, ele é normal, essa mulher é normal, porém ela é portadora. Então agora nós vamos fazer as combinações. Aqui nós vamos ter
uma mulher normal não portadora, nós vamos ter outra mulher normal, porém portadora. Nós vamos ter agora um homem normal e vamos ter agora um homem hemofílico. Então a pergunta é: qual a chance desse casal ter uma menina hemofílica? Aqui nós temos as meninas, ó. Menina, menina. Menina normal, não portadora do gene. Menina heterozigota, portanto normal, mas portadora do gene. Então a chance de ter, no nosso caso aqui, exercício, uma menina hemofílica, a resposta seria 0%. Certo? Então, o que mais poderia ser perguntado aqui? A chance de nascer menina portadora. Aí seria 50% de meninas. A chance de nascer menina que não passe o alelo recessivo para futuros filhos. Então, essa aqui não tem um alelo para a hemofilia. E assim, pode perguntar de qualquer, entre várias questões relacionando o sexo com a doença. Então, aqui se perguntasse de modo geral qual a chance de nascer uma criança afetada pela hemofilia, aí a resposta seria o foco aqui, 25%, porque não interessava o sexo. Portanto, eu vou deixar com vocês 5 exercícios como atividade para vocês exercitarem essa parte do cruzamento relacionado ao cromossomo X, e eu gostaria que vocês fizessem da mesma maneira como eu fiz, ou seja, façam aqui o quadro de Punnett, mostrando, separando masculino e feminino e os genes relacionados com a doença. Façam um cruzamento e depois me deem a resposta. Tirem uma foto do que vocês fizeram no caderno e depois me mandem como atividade. E assim então finalizamos essa aula sobre heranças ligada aos cromossomos sexuais e encerramos também nossa aula de genética. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Havendo dificuldade, entre em contato comigo. Um abraço e até mais. Valeu pela atenção de todos.